Bom, vamos lá para a segunda etapa da nossa explicação sobre as normas que regem a Guarda Civil Metropolitana. Nesse vídeo, nessa segunda videoaula, nós vamos tratar da carreira da Guarda Civil Metropolitana. E aí nós vamos explicar a atual carreira, a Lei 16.239 de 2015. Por quê? A Guarda Civil Metropolitana já teve outras carreiras anteriores a esta. Desde 1986 já foram instituídas outras carreiras. Possivelmente ainda tem integrantes da Guarda Civil Metropolitana na 11.715, que é uma carreira lá da década de 90, na 13.768, que é uma carreira aí de 2004, 2003, 2004, mas a maioria, a grande massa, 99% dos integrantes estão na carreira da Lei 16.239 de 2015, que é a atual carreira da Guarda Civil Metropolitana. Assistindo essa aula, você vai entender todos os detalhes, todas as nuances, os pormenores dessa carreira. E quando você ver a prova lá, aquela questão que fala de carreira da Guarda Civil Metropolitana, Lei 16.239, você vai se lembrar, o Márcio falou disso, então eu vou acertar essa questão, tá certo? Lembrando que são questões de peso 3. Acertou essa questão, sua nota, ó, vai dar uma subida bacana e considerável. Então, presta bastante atenção. Pega aquele caderninho que você deixou de lado para tomar um suquinho aí, pega a caneta, vamos para as anotações, tá? Vamos lá? Vamos começar. O artigo 2º fala: fica criado o quadro técnico dos profissionais da Guarda Civil Metropolitana, da Prefeitura do município de São Paulo, compostos por cargos de provimento efetivo, na conformidade do anexo 1 desta lei, no qual se discriminam quantidades, referências e formas de provimento, tá? O que a gente vai destacar aqui no artigo 2º? O quadro técnico dos profissionais da Guarda Civil Metropolitana pode levar você a um engano. Porque a pergunta da prova pode te levar a uma reflexão. Vamos supor que coloquem lá: de acordo com o artigo 2º da Lei 16.239 de 2015, o ensino exigido para ingresso da Guarda Civil Metropolitana é... Aí vai lá colocar lá ensino técnico, porque o nome do quadro é quadro técnico. Não é. O ensino exigido é nível médio, tá bom? Que a gente chama lá de 2º grau, nível médio, tá? Quadro técnico, por que se chama quadro técnico? Porque a lei, tanto a 16.239 quanto a própria lei 13.022, exige formação específica para o exercício do quadro, para o exercício do cargo. Significa dizer que é um quadro técnico. Ele tem que ter uma formação que não vem de fora, é uma formação que é fornecida pelo município de São Paulo, certo? Então, por isso, quadro técnico. Não confunda com exigência de nível técnico para ingresso. O ingresso exige nível médio, por enquanto, certo? Parágrafo único. O quadro técnico dos profissionais da Guarda Civil Metropolitana, estruturado na forma do artigo 6º, tem a seguinte composição. E olha que interessante, ele vai falar de Guarda Civil Metropolitana 3ª classe, Guarda Civil Metropolitano 2ª classe, Guarda Civil Metropolitano 1ª classe, Guarda Civil Metropolitano classe especial, e assim vai. Classes distintas, subinspetor, inspetor, inspetor de divisão, inspetor de agrupamento, inspetor superintendente. Por que ele coloca a palavra Guarda Civil Metropolitano antes de cada nome da posição hierárquica? Nós vamos explicar isso e você vai entender que cargo na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo é apenas um. O cargo é Guarda Civil Metropolitano. A partir daí, é dividido em categorias, tá? Que são essas que foram tratadas aqui no parágrafo único do artigo 2º, que vai do 3ª classe até o inspetor superintendente, sendo 10 categorias diferentes, divididas em 4 níveis. Eu vou explicar e você vai entender cada uma dessas categorias. Artigo 4º. O quadro técnico dos profissionais da Guarda Civil Metropolitana é constituído de cargos organizados em carreira, considerando a natureza e o grau de complexidade de responsabilidade das atribuições, cujo provimento para ingresso exige formação de nível médio e que não comportam substituição. Vamos pegar nesse finalzinho o que não comportam substituição. Por quê? Existe algum outro trabalhador da Prefeitura do município de São Paulo que pode exercer as atribuições e responsabilidades do cargo de Guarda Civil Metropolitano? A resposta é não. Tá?
Apenas guardas civis metropolitanos podem exercer as atribuições de guarda civil metropolitano. Essas atribuições, elas estão inseridas num cargo que não comporta substituição por outros servidores municipais. Artigo 5º. Fica vedada a lotação de cargos base de integrantes do quadro técnico de profissionais da Guarda Civil Metropolitana fora da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Eu vou exemplificar isso aqui, você vai entender, vai massificar esse conhecimento e você não vai errar na prova. O agente vistor, ele pode estar lotado na Secretaria Municipal de Subprefeituras, ele pode estar lotado na Secretaria Municipal de Obras, por exemplo, ou em qualquer outra secretaria municipal que ele tenha algum tipo de atribuição para desenvolver. O Guarda Civil Metropolitano só pode estar lotado na Secretaria Municipal de Segurança Urbana, tá certo? Vamos dizer, um engenheiro. O engenheiro dá para trabalhar na obras? Dá. Dá para trabalhar na subprefeitura? Dá. Dá para alocar ele em alguma outra secretaria que exerce e tem lá atividade para engenheiro? Dá. Para o Guarda Civil Metropolitano, não. Somente na SMSU. Então, se a pergunta lá da prova trouxer o seguinte conteúdo. É possível o Guarda Civil Metropolitano João ser alocado na estrutura hierárquica da Secretaria Municipal das Subprefeituras? Na estrutura hierárquica, não. Ele pode até prestar serviço na subprefeitura, mas ele não pode ser alocado na estrutura hierárquica daquela secretaria. Ele tem que estar alocado na estrutura hierárquica da SMSU. Isso vai trazer uma confusão, por quê? Vocês vão ter notícia de guardas civis metropolitanos que trabalham na Polícia Federal, guardas civis metropolitanos que trabalham na Polícia Civil ou na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, em outros órgãos. E você vai perguntar, mas não pode ser lotado lá, ele tem que ser lotado na SMSU, como é que ele está trabalhando na Polícia Federal, por exemplo? Bom, a unidade de lotação dele vai ser sempre na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Essas pessoas que estão afastadas para outros órgãos, normalmente a unidade de lotação é a Divisão de Recursos Humanos, DRH. E o local onde ele está trabalhando, na verdade, é um posto de serviço. A unidade de lotação dele é a SMSU. Então, se perguntarem lá, o servidor Anacleto que trabalha na Polícia Federal está lotado na Divisão de Polícia Federal? Não. Ele está lotado na SMSU. O posto de serviço dele é na Polícia Federal. Tá certo? Não confunda, porque tem-se notícias de guardas que trabalham em órgãos externos ao município de São Paulo. Agora, aqui no artigo 6º, a gente começa a entrar na carreira, na estrutura de carreira. A carreira de que trata o artigo 4º, nos termos do disposto no anexo 1 desta lei, é constituída de 4 níveis, identificados pelos algarismos romanos 1, 2, 3 e 4, contando cada um dos níveis com categorias e graus, na seguinte conformidade. Nível 1, equivalente a 62% do efetivo, contendo 4 categorias, identificadas com os números 1, 2, 3 e 4, cada uma delas com 8 graus, denominados A, B, C, D, E, F, G, H. Nível 2, equivalente a 30%, contendo 2 categorias, identificadas com números 5 e 6, e cada uma com 8 graus, que são os mesmos graus de A a H. O nível 3, equivalente a 7%, e o nível 4, equivalente a 1%. Tá? Eu vou explicar aqui o que são esses níveis, categoria e o grau, tá certo? Vamos passar aqui para o próximo slide. O nível 4, falando lá de 1% do efetivo e tal. Bom, primeira coisa, enxergue a carreira da Guarda Civil Metropolitana como uma pirâmide, mas não aquela pirâmide egípcia tradicional que você conhece, que ela faz assim. Não, ela se aproxima mais de uma pirâmide asteca, que elas são 4 grandes blocos, sendo o maior embaixo e os que estão acima um pouco menores do que está abaixo, mas que não são necessariamente uma pirâmide egípcia. Por quê? Porque a posição que os servidores estão dentro de cada bloco, dentro de cada nível, não necessariamente segue a ordem de estar o maior número abaixo e o menor número acima. Tá? Dentro de cada nível, você vai ver que pode ter uma quantidade em uma das categorias, outra quantidade na segunda, e outra na terceira, outra na quarta, e assim vai. Tá? Então, enxergue a carreira como 4 grandes blocos.
Bloco 1, nível 1, grande. Bloco 2, nível 2, pouco menor. Bloco 3, um pouco menor. Bloco 4, menorzinho. E aí a gente vai trazer uma ilustração aqui que vai representar essa pirâmide asteca ou maia para você. Você vai entender ela como diferente daquela pirâmide tradicional que a gente conhece por aí, tá bom? No parágrafo único, fala: todos os cargos situam-se inicialmente no grau A da categoria 1 do nível 1 e a ele retornam quando vagos. Para entender isso, você tem que ter uma noção um pouco de carreira. O que é carreira? Vamos imaginar um trenzinho, tá? Quando você ingressa no serviço público, você ocupa um lugar naquele trem. E o trem segue viagem, tá? Significa dizer que você vai evoluindo na carreira. Então você ingressa lá como categoria 1 do nível 1, grau A. Terceira classe é grau A, certo? Passa-se o tempo, você vai evoluindo na carreira e você chega, por exemplo, à classe especial grau D. Então passou terceira, segunda, primeira, classe especial. Grau A, B, C, classe especial grau D. Por um motivo qualquer, você fala: não quero mais ser guarda civil metropolitano, e você sai. Aquele cargo que você ocupou, ele vai ser vago, ele vai ser ocupado por outra pessoa. Só que a pessoa que ingressar no serviço público, ele não vai ocupar o cargo de onde você deixou ele, ali no classe especial grau D. Ele vai retornar o trenzinho lá na ponta e vai voltar a ser terceira classe letra A. Significa dizer que, uma vez vago o cargo, ele volta para o início da carreira. Porque senão, se não fosse assim, podia ser que alguém saísse da Guarda Civil, por exemplo, aposentando como subinspetor, e alguém que fosse ocupar o cargo dele que vai ser vago, já começaria a carreira como subinspetor. Isso não acontece, o cargo volta ao grau A, tá? Então vamos lá. O que é o grau? Que a gente chama de letra, né? A, B, C, D, E, F, G, H. O grau, ele é uma posição que você está na carreira, mas ele é horizontal. Ele não te traz nada de evolução vertical. Ele te traz evoluções apenas na horizontal. Tem ganho salarial em cima de cada evolução, mas ele não te traz novas responsabilidades e novas atribuições. As evoluções verticais te trazem, cada uma delas, uma nova responsabilidade, uma nova atribuição. As promoções horizontais, elas não te trazem essa evolução, elas trazem apenas mudança de salário, tá certo? Então, os graus A, B, C, D, E, F, G, H é uma forma de evolução horizontal que não te traz novas responsabilidades, apenas mudança de salário. São as letras, né, que a gente conhece aqui como mudança de letra. A gente vai explicar isso aqui direitinho, tá bom? No artigo 7º tem: cargo é o conjunto das atribuições fixadas e hierarquizadas de acordo com o grau de complexidade e responsabilidades estabelecidas para os servidores. Então lembra que eu falei que cargo é apenas um GCM? Lembra que toda categoria começa com Guarda Civil Metropolitano? Guarda Civil Metropolitano, terceira classe. Guarda Civil Metropolitano, subinspetor. Guarda Civil Metropolitano, inspetor superintendente. Cargo é o GCM. Se a prova te exigir conhecimento de qual o cargo do servidor que está na posição QTG 6H, o cargo dele é Guarda Civil Metropolitano. A categoria é subinspetor, o grau é H, tá certo? Nível é o agrupamento de cargos de funções similares e categorias diversas. Lembra que eu falei que tem 4 níveis? O nível 1 é o grandão com 62%, o nível 2 é um pouco menor, tem 30%, o nível 3 é um pouco menor, tem 7%, e o nível 4 tem 1%. Esses são os níveis, são 4 níveis apenas na carreira. Categoria é o elemento indicativo da posição do servidor no respectivo nível. São 10 categorias. Ela começa com terceira classe, segunda classe, primeira classe e classe especial no nível 1. Classe distinta e subinspetor no nível 2. Inspetor e inspetor de divisão no nível 3. Inspetor de agrupamento e inspetor superintendente no nível 4. Essas são as categorias. Então, se a prova te exigir o conhecimento, qual a categoria do servidor que está na 6ª posição ou na 7ª posição, você já sabe que categoria é o nome que a gente dá ali ao cargo, né? Que o pessoal chama de cargo, mas é, na verdade, categoria. Então, eu vou usar o exemplo. Eu hoje estou classe distinta na Guarda Civil Metropolitana,
No meu grau é o grau E. Então eu sou GCM, classe distinta, grau E. Então meu cargo é GCM, Guarda Civil Metropolitana. Minha categoria é classe distinta, que é o 5º degrau da carreira. Meu grau é o E. Lembrando que o grau é aquele que é horizontal, que não traz novas atribuições, novas responsabilidades, certo? Artigo 10º. Grau é a letra indicativa da posição do servidor na respectiva categoria. Então aqui, ó, do artigo 7º até o artigo 10º, nós vamos ter a referência salarial do servidor. A tabela de referências está lá no anexo 1, no anexo 1 da lei, e ela trata lá do QTG 1A até o QTG 10H. São, no total, 81 referências salariais, porque além da QTG 1A até a QTG 10H, que já trazem 80 referências nessa tabela, tem a QTG-A, que é uma referência que é do pessoal admitido, que entrou na guarda em 86 e, por ocasião do destino, está aí como QTG-A. Então, são 80 referências na tabela A, que vai do QTG-1A até o QTG-10H, né? 8 vezes 10, 80, e mais uma referência na tabela B, que é a referência QTG-A, tá certo? Chegou aí a referência, entendeu como que é formada a referência? QTG 1, terceira classe. QTG 2, segunda classe. QTG 3, primeira classe. QTG 4, classe especial. QTG 5, classe distinta. QTG 6, subinspetor. QTG 7, inspetor. QTG 8, inspetor de divisão. QTG 9, inspetor de agrupamento. QTG 10, inspetor superintendente. Além dessas referências, vai ser acompanhada da letra, que é o grau A, B, C, D, até o grau H. Agora a gente chega aqui numa parte importantíssima da lei, que eu tenho certeza que será comutada em alguma das questões da sua prova. O artigo 12º, que trata do ingresso, os requisitos para ingresso na carreira de Guarda Civil Metropolitana, tá? O ingresso na carreira do quadro técnico dos profissionais da Guarda Civil Metropolitana, observadas as exigências estabelecidas no anexo 1, dar-se-á no grau A da categoria 1 do nível 1, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Não existe forma de ingressar na Guarda Civil Metropolitana que não seja por concurso público. Não existe aqui nomeação direta, transposição, nada disso. É concurso público. A nomeação obedecerá rigorosamente à ordem de classificada no concurso público de ingresso. Isso não é novidade, todos os concursos tratam assim. No concurso público de ingresso, sem prejuízo das demais exigências previstas no respectivo edital, o candidato deverá atender os requisitos de natureza eliminatória na seguinte conformidade. Veja bem, natureza eliminatória. Não cumpriu esse requisito, não vai ingressar na Guarda Civil Metropolitana. O inciso 1 fala da idade, e ter entre 18 e 35 anos. Lembrando que eu estou tratando aqui de requisito para ingresso, não requisito para fazer a prova, requisito para ingresso, entre 18 e 35 anos. Requisito 2, ter no mínimo 1,60 de altura se for mulher ou 1,70 de altura se for homem. Descalço, hein, gente? Não é com 10 pares de meia, não, é descalço. O inciso 3º trata da aprovação no teste de aptidão física, o TAF. O edital diz lá quantos exercícios você tem que fazer de cada tipo. O inciso 4º, aprovação e investigação social, garantido o sigilo da fonte. A Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana tem, entre suas atribuições, fazer essa investigação social. O inciso 5º, aprovação em exames médicos específicos para o exercício do cargo. Também estão no edital lá quais são as moléstias, doenças que reprovam você. Inciso 6º, aprovação em teste psicológico para o perfil exigido para o exercício do cargo e para o porte e uso de arma de fogo conforme legislação específica. Eu vou chamar atenção para esse inciso porque ele é requisito para o ingresso e ele é requisito também para a aprovação no estágio probatório. Uma vez que você passa no ingresso, você toma posse do cargo de Guarda Civil Metropolitana, você vai ser novamente avaliado na avaliação psicológica para o porte de arma. Muito cuidado. 7º, possuir carteira nacional de habilitação. Pode ser permissão? Pode ser permissão, tá? Inciso 8º, possuir
certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente. Lembra que eu falei, né? Não é necessário o nível técnico. O nível médio é o suficiente para ingresso na Guarda Civil Metropolitana. Bom, agora a gente vai para a distribuição das categorias dentro dos níveis. Lembra que eu falei que são 4 níveis, 4 grandes blocos? Vamos distribuir as categorias dentro deles. Do nível 2 ao nível 4, cada bloco tem 2 categorias. E o nível 1, que é o primeiro nível da base da pirâmide, ela tem 4 categorias, que são terceira classe, segunda classe, primeira classe e classe especial. Tá? Lembrando que cada uma dessas categorias tem graus, que são as letras, que vai do A até o H, tá certo? Então vamos lá. O nível 1 equivale a 62% de todo o efetivo. De todo o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, 62% está no nível 1. Guarde esse número, 62%. O nível 2 equivale a 30% de toda a Guarda Civil Metropolitana. 30% de todo o efetivo está no nível 2. Exatamente aí quase, ou melhor, não é exatamente, quase a metade do nível 1. O nível 2 ele é preenchido pelas classes distintas e pelos subinspetores, tá? Lembrando que os CDs, que é a classe distinta, e os subinspetores também vão da letra A até a letra H nos graus, tá? Cada categoria leva seus graus. O nível 3, ele equivale a 7% do efetivo. De todo o efetivo, 7% está no nível 3. E tem o inspetor e o inspetor de divisão. E o nível 4, fechando a carreira, que é o último nível da carreira da Guarda Civil Metropolitana, tem o inspetor de agrupamento e o inspetor superintendente. Lembrando que cada um deles também leva o grau de A até H. Bom, essa é a pirâmide da carreira da Guarda Civil Metropolitana. Eu lembro que eu falei para vocês que ela é uma pirâmide mais para asteca ou maia, não é aquela pirâmide egípcia que a gente conhece. Que ela tem 4 grandes blocos, cada bloco contém suas categorias e não necessariamente as categorias têm um número proporcional de efetivo. Eu vou usar aqui como exemplo o nível 1, que tem 62% do efetivo. Nós temos GCM terceira classe, segunda classe, primeira classe e classe especial. Para se ter uma ideia, hoje, na Guarda Civil Metropolitana, menos de 100 servidores são terceira classe. Uma grande parte é segunda classe, uma outra parte é primeira classe, mas a grande maioria do nível 1 está em classe especial. Acredito que aqui em classe especial mais de 2.000 pessoas estão. Em primeira classe, talvez 300, 400 pessoas. Em segunda classe, talvez 300, 400 pessoas. Em terceira classe, menos de 100. Observe que, como não há uma restrição dentro do nível de classificação ou de concorrência de vagas, as pessoas podem progredir de terceira para segunda, de segunda para primeira, de primeira para CE, e todos irem até CE e parar todos em CE. Isso não, a carreira não impede que isso aconteça. Então pode acontecer, por exemplo, chegar a um determinado momento da história da Guarda Civil Metropolitana que não tenha terceira classe, nem segunda classe, nem primeira classe e todos estejam em CE. Porque aqui dentro desse nível, todos eles desenvolvem atribuições da mesma natureza, que é a natureza operacional, tá certo? As atribuições são diferentes, mas a natureza das atribuições é a mesma, que é a natureza operacional, tá certo? E aqui nesse gráfico que vocês estão vendo aí na tela, ele fala das formas de evolução, tá? Então a gente percebe aí que de terceira classe para segunda classe a forma é progressão, de segunda classe para primeira classe é progressão, de primeira classe para classe especial é progressão. Só que a gente tem que chamar atenção porque a primeira evolução, que é a de terceira classe para segunda classe, a progressão tem requisitos diferentes. Na verdade, apenas um requisito, que é ser aprovado no estágio probatório. Então, terceira classe, para passar a segunda classe, basta que ele seja aprovado no estágio probatório. Ele não precisa cumprir os requisitos da progressão, que eu vou explicar daqui a pouco, que são 6 requisitos, tá bom? Para passar do nível 1, que é esse nível grande, com 4 categorias, para o nível 2, a forma de evolução já não é mais a progressão, ela passa a ser a promoção vertical. E qual que é a grande diferença da progressão para a promoção vertical?
A promoção vertical exige competição, exige que existam vagas no nível que você deseja alcançar, então você vai competir com outros servidores. Supondo que tenha 100 vagas e 1.000 servidores concorrendo, os 100 melhores classificados vão ser promovidos ao nível superior e os demais vão aguardar o próximo ano, ou o ano seguinte, ou o ano seguinte, porque é um tipo de evolução que exige competição. Passou para o nível 2. Para passar de classe distinta para subinspetor, volta para a regra de progressão, não compete vaga. Aí de subinspetor para inspetor, volta a ser promoção vertical, compete, tem competição de vagas. De inspetor para inspetor de divisão, progressão. De inspetor de divisão para inspetor de agrupamento, novamente promoção vertical. E de inspetor de agrupamento para inspetor superintendente, progressão, tá certo? Agora nós vamos detalhar cada forma dessa de evolução para que você entenda e se cair uma pergunta aí na prova, você saiba responder se aquilo é um requisito de progressão ou se aquilo é um requisito de promoção vertical ou de promoção horizontal, que é a mudança de graus, tá certo? Os requisitos são diferentes, alguns coincidem, mas em geral não, tá certo? Vamos lá. Como eu disse, são três as formas de evolução da carreira são três: progressão, promoção vertical, promoção horizontal. A gente vai detalhar aqui cada uma delas, tá certo? Progressão é a passagem do servidor do quadro técnico de profissionais da Guarda Civil Metropolitana, da categoria em que se encontra, para a categoria imediatamente superior, dentro do mesmo nível. Lembra que são 4 níveis, aquela piramidezinha asteca lá, 4 níveis. Quando a evolução ocorre dentro do mesmo nível, é progressão. Quando muda de um nível para o outro, promoção vertical. Então vamos para a progressão. Quem que evolui por progressão? Terceira para segunda, segunda para primeira, primeira para CE, depois de CD para subinspetor, de inspetor para inspetor de divisão e de inspetor de agrupamento para inspetor superintendente. Essas são as pessoas que evoluem por progressão. Lembrando que de terceira classe para segunda classe, o requisito é único: ser aprovado no estágio probatório. Nas demais progressões, existem 6 requisitos que eu vou explicar para vocês a seguir. Vamos lá. O primeiro requisito para progressão, supondo que você já cumpriu o seu estágio probatório, você já passou de terceira para segunda. Agora, o sonho do segunda classe é ser primeira classe. Como é que ele faz para atingir a categoria primeira classe? Ele já passou o estágio probatório. Assim que ele passa o estágio probatório, a lei joga ele de terceira para segunda. Agora ele é segunda classe e ele quer ser primeira classe. O que ele faz para ser primeira classe? O primeiro requisito é 24 meses de efetivo exercício. Guardem bem isso, 24 meses de efetivo exercício não significa 24 meses corridos. Porque às vezes, algum servidor, para ter os 24 meses de efetivo exercício, pode passar 25, 26, 30, 40, 50 meses. Porque efetivo exercício não significa tempo de serviço, não significa tempo corrido. Efetivo exercício tem a regra própria dele, eu vou explicar daqui a pouco. Basicamente, são dias trabalhados, mais algumas hipóteses de dias de afastamento que são considerados como se fossem dias trabalhados, tá? Então, o primeiro requisito, 24 meses de efetivo exercício. O segundo requisito é realizar 100 horas de capacitação durante a permanência na categoria. O camarada é segunda classe, ele quer ir à primeira, enquanto ele é segunda classe, ele tem que realizar 100 horas de capacitação. E aquela capacitação que ele fez enquanto ele era terceira classe, serve? Não, ela fica como terceira classe. A partir do momento que ele passa a segunda, ele precisa de novas 100 horas para passar a primeira. Quando ele passa a primeira, ele precisa de novas 100 horas para passar a classe especial. A capacitação que ele usou de segunda classe para primeira classe, ele não aproveita mais para passar de primeira classe para classe especial. Preste bastante atenção nisso, tá certo? O terceiro requisito, não ter mais que 5 faltas injustificadas durante 12 meses ou mais que 24 faltas injustificadas durante os 24 meses que precedem o pedido, certo? Faltas injustificadas eu vou explicar lá no finalzinho, mas basicamente existem 3 tipos de falta: abonada, justificada ou injustificada. Injustificada é o pior despacho que pode existir, é quando não se apresenta nada de justificativa para a falta, ela vira injustificada. Mais que 5 significa 6, 7 ou 8. Se você tiver 5 faltas injustificadas, você não está impedido ainda. Mais que 10 significa 11, 12 ou 13 ou 14 ou mais.
10 faltas injustificadas, se o período for em 24 meses, você ainda não está impedido. Você tem que prestar atenção nessa regrinha, por quê? Às vezes você não tem mais que 5 faltas injustificadas. Então vamos supor que no exercício de 2022, o servidor teve 5 faltas injustificadas. Mas quando soma 2022 mais 2021, ele teve 12, porque ele teve 7 lá em 2021. E aí ele vai ficar impedido de evoluir até quando? Até que a última falta, ou melhor, a primeira falta injustificada dele, caduque o período de 12 ou 24 meses. Então, se a regra que está impedindo ele é de 12 meses, que são mais que 5, quando a primeira lá completar mais que 12 meses, ela some lá do prontuário, aí as demais não deu mais que 5, ele não vai ser impedido. Se for mais que 10, o período é de 24 meses, tá certo? Não ter sofrido pena de suspensão nos últimos 12 meses é contado também do requerimento para trás. Então vamos supor que você chegou à segunda classe no mês de março de 2022. Trabalhou direitinho, no mês de março de 2024, você vai fazer o requerimento para ir à primeira classe. Quando você fizer o requerimento em março de 2024, você vai olhar 12 meses para trás. Tem penalidade de suspensão? Não tem. Então, você consegue a evolução. Se tem penalidade de suspensão, quando é que você vai poder evoluir? Vamos supor que eu usei aqui o exemplo março de 2022 até março de 2024. E você pegou uma penalidade de suspensão no mês de dezembro de 2023. Dezembro de 2023. Quando você chega lá em março de 2024 e você olha para trás, ali 3 meses atrás tem uma suspensão, uma pena de suspensão. Você vai conseguir evoluir para a primeira classe quando essa pena de suspensão completar 12 meses. Ela completando 12 meses, ela desaparece aí desse requisito e você consegue evoluir para a primeira classe, tá certo? O quarto requisito é obter a média de 90% das avaliações anuais de desempenho, enquanto a permanência na categoria. Esse é um dos requisitos que pouca gente dá atenção e é um dos mais preocupantes. Porque se você tem a avaliação de desempenho, que ela é anual, todo ano você faz a avaliação de desempenho, a nota vai de 0 a 1000. Se você tem 1000 todos os anos, você não tem como se preocupar. Mas supondo que você tenha uma nota baixa em um ano, supondo que você tirou 100 nessa nota baixa, você precisa ter 90% da média, nas duas notas, né? São 2 anos que você vai ficar, precisa ter 90% da média, certo? Se você tirou 100 na primeira, para você atingir esses 90%, você vai ter que ficar vários anos até que essa média chegue a 90%, tá certo? Então esse é um requisito muito preocupante, tá? Obter nota de 90% na média, tá? Se considerar os 2 anos, você fez 90 num ano, 90 no outro ano, você tem média de 90, tá certo? Tirar nota menos que 90 significa que você vai passar pelo menos 3 anos aí na mesma categoria, aguardando a evolução para a categoria posterior. Lembrando que a avaliação de desempenho só se faz uma vez por ano, certo? Cumpridos esses requisitos, qual que é o sexto e último requisito? É o requerimento. De terceira classe para segunda classe, não precisa requerer, o requisito é único, ser aprovado no estágio probatório. De segunda para primeira, de primeira para CE, de CD para sub, de inspetor para inspetor de divisão e de inspetor de agrupamento para inspetor superintendente, você tem que requerer. Não espere cair do céu, porque não vai cair. Se você não fizer o requerimento, não evolui. Até mesmo porque as pessoas têm o direito de permanecer onde estão, se quiserem permanecer. Então, o sexto requisito é o requerimento. Bom, eu expliquei aqui quais são os requisitos para a evolução no nível 1, que são de segunda para primeira, primeira para C e C de segunda para primeira e primeira para CE, beleza? Agora, de CD para subinspetor e de inspetor para inspetor de divisão e de inspetor de agrupamento para inspetor superintendente, os requisitos são os mesmos, só muda o tempo de capacitação. De terceira para segunda, melhor, de segunda para primeira, primeira para CE, são 100 horas de capacitação. Lembra que eu te falei que você tem que fazer 100 horas de curso, né? De CD para subinspetor são 300 horas, tá certo? Esse é o único requisito que muda. Aí vamos lá para inspetor de divisão. A capacitação, os demais requisitos são os mesmos, a capacitação de inspetor para inspetor de divisão são 200 horas, tá certo? E por último, que é de inspetor de agrupamento para inspetor superintendente, o requisito de capacitação são 160 horas, tá certo? Então são 100 horas nível 1, 300 horas nível 2, 200 horas nível 3, 160 horas no nível 4, tá
tá certo? Os demais requisitos permanecem os mesmos. Isso na progressão. Mas vamos lá para promoção horizontal. Ou melhor, antes de explicar a promoção horizontal, vou explicar a questão do estágio probatório, porque ele é importantíssimo. Se você não passar do estágio probatório, jamais chegará à segunda classe, porque o estágio probatório é aquela posição da carreira que permite que a administração pública te tire do serviço público, né, te exonere, sem precisar de um inquérito administrativo, ou de uma falta grave, ou de um processo, né, administrativo de natureza grave. Por quê? Se você não cumprir os requisitos do estágio probatório, a prefeitura simplesmente vai te desligar por um procedimento que se chama Procedimento Especial de Exoneração em Estágio Probatório, certo? Então, o estágio probatório tem requisitos. Lembra que eu falei da avaliação psicológica? A avaliação psicológica é um dos requisitos do estágio probatório. Quando você estiver terceira classe, você passou no concurso, assumiu, né, tomou posse, assumiu o cargo, você vai ser avaliado para o porte de arma. Se você for reprovado, tem direito a um reteste. Se reprovado no reteste, você está eliminado da Guarda Civil Metropolitana. É isso, exonerado. Eles vão te dispensar e você não vai mais ocupar o cargo de Guarda Civil Metropolitana. Então, a importância da avaliação psicológica para o porte de arma. Tem que estar em dia, tá certo? Então, vamos lá no artigo 13. O estágio probatório corresponde ao período de 3 anos de efetivo exercício que se segue ao ingresso do servidor na carreira do quadro técnico dos profissionais da Guarda Civil Metropolitana. Lembra que eu falei de efetivo exercício? Não é a mesma coisa que tempo corrido? Pois bem, houve história já aqui na Guarda Civil Metropolitana de servidor que, para completar os 3 anos de efetivo exercício, passou 11 anos corridos. Porque o tempo de efetivo exercício não é o mesmo que o tempo corrido. Lá no final eu vou explicar para você o que é tempo de efetivo exercício. Mas basicamente são dias trabalhados mais alguns afastamentos que são considerados como se fossem dias trabalhados, tá certo? Então são 3 anos. Se tiver um mitozinho aí, uma pergunta que são 2 anos, 4 anos, 5 anos, são 3 anos de efetivo exercício, certo? Então vamos lá, no parágrafo 1º. Os servidores do quadro técnico dos profissionais da GCM, em estágio probatório para fins de confirmação no cargo e de aquisição de estabilidade, serão submetidos à avaliação especial de desempenho realizada por suas respectivas chefias e por comissão especial de estágio probatório, com base nos quesitos e critérios estabelecidos em decreto regulamentar específico. Após o início do exercício, será realizado o curso de capacitação, considerado para fins no estágio probatório. E a homologação da aprovação na avaliação especial de desempenho dar-se-á por ato do secretário municipal de segurança urbana em até 30 dias, contados a partir do término do prazo de 3 anos previsto para o estágio probatório. Então vamos explicar isso aqui. Primeiro, aqui ele fala da CAEP no parágrafo 1º. CAEP é aquela comissão que vai fazer as avaliações do estágio probatório, tá certo? Que são 5 avaliações. Segundo, após o início do exercício, esse curso de capacitação, lembra que eu falei para vocês que o quadro ele é técnico porque você tem que fazer um curso para se tornar guarda? É um curso que vai te ensinar a profissão. Esse curso, que é o primeiro passo depois da posse, depois de empossado, o guarda vai fazer o curso lá na Academia de Formação em Segurança Urbana. Ele é eliminatório. Não faz parte do concurso, mas é eliminatório, porque ele te elimina da Guarda Civil Metropolitana se você não for aprovado no curso. Então, chegou lá na Academia de Formação, não levou a sério, não cumpriu lá as metas, não fez as atividades que tem que fazer, tirou nota baixa, vai ser reprovado no curso. Sendo reprovado no curso, automaticamente inicia-se um processo de exoneração em estágio probatório e vai ser exonerado do cargo de Guarda Civil Metropolitana por não ter passado no curso, tá certo? Mas cumpriu todos os requisitos, passou no curso, acabou o período de 36 meses, né, de 3 anos de efetivo exercício, a Secretaria Municipal vai homologar o seu estágio probatório. E qual que é a consequência da homologação do estágio probatório? Você adquire estabilidade, tá certo? Você deixa de ser um servidor sem estabilidade para ser um servidor estável. Ou seja, para te desligar do serviço público, precisa de um inquérito administrativo, uma falta grave para te desligar. Não é mais tão simples quanto o estágio probatório que te elimina por não cumprir os requisitos, por exemplo. Tá certo? A estabilidade ela é um pouco mais de segurança no serviço público.
Bom, durante o período de cumprimento do estágio probatório, os servidores integrantes da carreira permanecerão no grau A da categoria 1 do nível 1. Ou seja, você ingressa terceira classe, letra A, e você vai ficar aí até terminar o estágio probatório. Não existe a possibilidade de você passar de terceira classe para segunda classe sem acabar o estágio probatório. Não existe a possibilidade de você mudar a letra A para a letra B sem acabar o estágio probatório, tá certo? Então, os 3 primeiros anos da sua carreira vai ser terceira classe, letra A. No parágrafo 6º, fala que o servidor aprovado na avaliação especial de desempenho passará, após a homologação, da categoria terceira classe para a categoria segunda classe, com efeitos a partir do dia subsequente ao término do previsto. Ou seja, deu tudo certo, completou lá os 3 anos, passou nas 5 avaliações de desempenho, no dia que completar os 3 anos, no dia seguinte passa a segunda classe, ou seja, homologa o estágio probatório e passa a segunda classe. O parágrafo 7º fala: o servidor que não for aprovado no estágio probatório será exonerado na forma da legislação específica. Ou seja, não passou no estágio probatório, é dispensado, é exonerado. O artigo 8º só repete que a aquisição de estabilidade se dará após os 3 anos de efetivo exercício, não antes disso, não se adquire estabilidade antes dos 3 anos de efetivo exercício. E aí eu quero fazer um parêntese aqui para esse estágio probatório, para esses 3 anos de efetivo exercício. Pois bem, via de regra, na carreira da Guarda Civil Metropolitana, o acidente de trabalho ele é considerado como efetivo exercício. Então, o servidor que sofre um acidente de trabalho, ele tem esses dias contados como se trabalhados fossem, exceto para o nível 1, terceira classe. Para o terceira classe, aquela pessoa que está no estágio probatório, mesmo que ela sofra um acidente de trabalho, esse tempo não é considerado como de efetivo exercício. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Você passou por todas as etapas do concurso, você chegou à Academia de Formação em Segurança Urbana, tomou posse, está lá na Academia de Formação em Segurança Urbana. Durante uma das atividades, durante um dos treinamentos, você quebra o pé. E em razão de ter quebrado o pé, você fica 4 anos de molho, de licença médica por acidente de trabalho, afastado do serviço. Quando você voltar, você pensa, bom, já se passaram 4 anos, então meu estágio probatório acabou, né? Acabou não, senhor. Esse acidente de trabalho, para fins de estágio probatório, ele não conta. Isso está previsto no Decreto 55.137 de 2014. Significa dizer que, se no primeiro semestre você quebrou o pé e ficar 4 anos afastados, quando você voltar, você vai ter que continuar esse tempo de 3 anos que parou lá quando você quebrou o pé. Então, se você parou a contagem com 6 meses, você vai ter que voltar e trabalhar mais 2 anos e meio para que se encerre o seu estágio probatório, tá certo? Então, o acidente de trabalho, ele não é efetivo exercício para fins do estágio probatório, enquanto a pessoa está como terceira classe, letra A. A partir do momento que homologou o estágio probatório, passou para a segunda classe, daí para frente na carreira, o acidente de trabalho é como se trabalhado fosse, tá certo? Todo aquele período que pega de acidente de trabalho é como se trabalhado fosse. Mas para o terceira classe, não. Isso é importante, tá certo? Porque o estágio probatório não termina antes dos 3 anos de efetivo exercício. E acidente de trabalho não é efetivo exercício. Mas existem outros afastamentos que são considerados efetivo exercício. Eu vou te dar, por exemplo, as férias. Durante o estágio probatório, você vai passar obrigatoriamente por 3 férias. 3 anos, pelo menos 3 férias. Aqueles 30 dias que você está de férias, eles são considerados como se trabalhados fossem. Ou seja, eles não vão descontar do estágio probatório. Assim como o casamento, pelo período de 8 dias, né? O luto pelo falecimento de cônjuge ou companheiros até 8 dias, o luto pelo falecimento de padrasto, madrasta, sogro, cunhado até 2 dias, tá? Faltas abonadas, tá? Nos limites do artigo 92 da Lei 8.989, que eu já vou te falar, que são 6 faltas abonadas por ano, no máximo 1 por mês, tá? Então, se a falta for abonada, ela é considerada como se dia trabalhado fosse. Exercício de cargo de provimento em comissão da administração direta, cuja natureza da atividade seja relacionada com as atribuições próprias de cargos privativos da carreira. Esquece isso. Na categoria terceira classe, letra A,
as pessoas durante o estágio probatório não vai ser comissionado em outro cargo, tá certo? Isso é regra da prefeitura, eles não vão te comissionar. Mas existe essa possibilidade. Se você, porventura, for comissionado em outro cargo que não seja de guarda civil, esse período conta para o estágio probatório. Tá? Terminada a regra de estágio probatório, falamos de progressão, vamos para aquela regra que passa você de um nível para o outro nível, que é a promoção vertical, tá certo? Então eu vou falar aqui de requisitos que não estão na progressão e que são exigidos para a promoção vertical. Quem que é evoluído pela promoção vertical? O classe especial que quer ser classe distinta, o subinspetor que quer ser inspetor e o inspetor de divisão que quer ser inspetor de agrupamento. Ou seja, na carreira só existem 3 hipóteses de promoção vertical: CE para CD, subinspetor para inspetor, inspetor de divisão para inspetor de agrupamento. As regras são: primeira coisa, tem que ter vaga no nível seguinte. Se não tem vaga, ninguém passa ao nível seguinte. De 2015 a 2022, todos os anos abriram vagas. Então, em todos os anos, nós tivemos pessoas promovidas de um nível para outro, tá certo? Mas a primeira coisa é que tem que ter vagas. Bom, mas como é que a gente vai saber se tem vaga ou não tem vaga, Márcio? Qual que é o parâmetro para eu saber se tem vaga ou não tem vaga? No dia 31 de dezembro de todos os anos, a Divisão de Recursos Humanos, a DRH, da SMSU, faz a contagem do efetivo. E ela vai lá olhar em quantas pessoas tem em cada nível da carreira. No primeiro nível tem que ter 62 pessoas, 62% das pessoas, desculpa, 62%. No nível 2 tem que ter 30%. No nível 3 tem que ter 7%. No nível 4 tem que ter 1%. Feita a contagem, eles percebem que no nível 2 não tem 30%, tem 25%. Significa que falta gente ali para completar os 30%. No nível 3 não tem 7%, tem 5%. Falta gente para completar os 7%. No nível 4 não tem 1%, tem 0,5%, 0,8%. Falta gente para completar o 1%. Significa que tem vagas. Essa contagem é feita no dia 31 de dezembro. Seguido o ato, no mês de janeiro, a DRH publica lá cada posição dos níveis, quantas pessoas tem, e fala quantas vagas foram abertas no certame de promoção vertical para o ano seguinte. É a partir daí que a gente sabe se vai começar a concorrência, a disputa por vagas. Bom, a promoção vertical ela vai se diferir da progressão porque a promoção vertical, em primeiro, ela tem 2 etapas. A primeira etapa é eliminatória e a segunda etapa é classificatória. A fase eliminatória, a primeira etapa da promoção vertical, é a etapa de inscrição. Você tem que preencher requisitos para que a sua inscrição seja aceita, tá certo? Então vamos aos requisitos. Supondo que você é classe especial, ou subinspetor, ou inspetor de divisão, tem vaga no nível superior, lá no nível acima tem vaga, e você quer concorrer. Abriu as inscrições, você vai ter um período lá para fazer a sua inscrição e comprovar que você preenche os requisitos. Quais são os requisitos que te eliminam, que você tem que comprovar eles para que não seja eliminado da concorrência? O primeiro dele é ter pelo menos 20 meses de efetivo exercício na categoria em que você se encontra. Se é classe especial, 20 meses de classe especial. Se é subinspetor, 20 meses de subinspetor. Se é inspetor de divisão, 20 meses de inspetor de divisão. O segundo requisito, não ter sofrido pena de suspensão nos 12 meses antecedentes, tá? Como a contagem é feita no dia 31 do 12, significa que do dia 31 do 12 até o dia 1º de janeiro do ano anterior à promoção, você não pode ter sofrido pena de suspensão. Terceiro requisito, não ter mais que 5 faltas injustificadas nos últimos 12 meses e mais que 10 faltas justificadas nos últimos 24 meses. Novamente usando como parâmetro, dia 31 de dezembro. Quarto requisito, estar em dia com o EQP. E o quinto requisito, estar em dia com a avaliação psicológica. Mas o que é EQP, Márcio? O que é avaliação psicológica? EQP significa Estágio de Qualificação Profissional. É uma capacitação obrigatória a todo integrante da Guarda Civil Metropolitana. Anualmente tem que se fazer 80 horas de capacitação, tá certo? A lei federal exige isso, então a cada ano todo guarda tem que fazer 80 horas de capacitação. Essa capacitação se chama EQP. Quem deixar de fazer essas 80 horas não está em dia com o EQP. Se não está em dia com o EQP, não concorre à promoção vertical para o nível seguinte.
E a avaliação psicológica, Márcio? Tem que estar em dia? Tem que estar em dia com a avaliação psicológica para o porte de arma. Atualmente, é uma avaliação psicológica que se faz a cada 10 anos, tá certo? Com exceção do estágio probatório, que é avaliado durante o estágio probatório, tá certo? Então, o classe especial fez a avaliação psicológica, ele vai ser reavaliado daqui a 10 anos, exceto se tiver alguma intercorrência nesse meio do caminho que exigir a avaliação. Por exemplo, o disparo de arma de fogo exige uma nova avaliação psicológica, tá certo? Se não tiver nenhuma intercorrência, ele fez uma avaliação hoje, a próxima vai ser daqui a 10 anos. Durante esses 10 anos, ele vai concorrer com a promoção vertical, a avaliação dele vai estar apta lá, vai ser um requisito cumprido, tá certo? Agora, tem mais um requisito que é possuir diploma de nível superior se você estiver concorrendo ao cargo de inspetor ou ao cargo de inspetor de agrupamento. Você lembra que lá o requisito para ser guarda é ter nível médio? É ter nível médio. Mas para evoluir na carreira do nível 2 para o nível 3 e do nível 3 para o nível 4, tem que ter ensino superior. Se não tiver ensino superior, jamais chegará a inspetor. Jamais chegará a inspetor de agrupamento, que são requisitos para esses níveis. Nível 3, nível 4, exige o curso de nível superior. Qualquer área, qualquer curso. Pode ser tecnólogo, bacharelado, licenciatura, não tem problema, mas tem que ser curso de nível superior. Bom, você preencheu todos os requisitos. Está em dia com a EQP, está em dia com a avaliação psicológica, tem mais de 20 meses de efetivo exercício, não sofreu pena de suspensão, não tem as faltas injustificadas, tem o nível superior se você está concorrendo para o nível 3 ou nível 4, sua inscrição foi aceita, foi deferida. E agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a fase classificatória. Vai pegar os títulos apresentados, e aí eu vou explicar aqui que cada um pode apresentar uma diversidade de títulos, vai somar a pontuação de cada título apresentado, mais o tempo de serviço que tem de efetivo exercício, que é o que a gente chama de pontuação por antiguidade, e vai fazer uma ordem classificatória de pontuação, da maior para menor. Quem será promovido? Aquele que tem mais pontos dentro do número de vagas. Então, supondo lá que abriram lá 100 vagas para classe distinta, e os 100 primeiros colocados, de acordo com a pontuação, serão promovidos à classe distinta. A partir do 101 para baixo, vai ficar para o ano seguinte, tá? Vamos aos os títulos que vão pontuar e fazer a sua classificação. Bom, o primeiro critério de pontuação, os dois primeiros critérios de pontuação vão contar tempo de efetivo exercício, tempo trabalhado na carreira da Guarda Civil Metropolitana. O primeiro é o tempo de efetivo exercício na carreira, ou seja, pega desde o ingresso do servidor até o dia 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao da promoção. Usando como exemplo o ano de 2022, vai pegar até o dia 31 de dezembro de 2021, daí para trás, todo o tempo desde que o camarada ingressou na Guarda Civil Metropolitana, tá certo? E vai contar em dias, cada dia vezes 0,068492, tá certo? Então você pega o número de dias vezes 0,068492 vai te dar a pontuação por tempo de efetivo exercício na carreira. A segunda é tempo de efetivo exercício na categoria. E aí não conta a carreira inteira, só conta a partir do momento que você chegou naquela categoria em que você está. Se é classe especial, a partir do momento que chegou a classe especial. Se é subinspetor, a partir do momento que chegou a subinspetor. E se é inspetor de divisão, a partir do momento que chegou a inspetor de divisão. Eu vou dar um exemplo usando o meu exemplo, claro, para ficar claro para você, certo? Eu ingressei na Guarda Civil Metropolitana em 2001. O meu tempo de efetivo exercício na carreira conta de 2001 até 31 de dezembro de 2021, que é a contagem que eu estou usando como exemplo. O meu tempo de efetivo de exercício na categoria vai contar desde 2015, porque eu cheguei à classe especial em 2015. Então vai contar de 2015 até 31 de dezembro de 2021 o tempo de efetivo exercício na categoria. Cada um desses aí é 0,068492 pontos por dia. Somando ao longo de um ano, se não houver interrupção da contagem, para cada ano dá 25 pontos, tanto na carreira quanto na categoria. Então, usando o exemplo de 20 anos na carreira, dariam 500 pontos. Mais 5, 6 anos na categoria, daria mais 150 pontos de efetivo exercício. Então, começaria lá com 500 pontos, mais 150, 650 pontos seria a pontuação por antiguidade. Mas, além disso, eu posso apresentar títulos. E quais são esses títulos? Vou começar com os que a gente faz na prefeitura, tá certo?
na prefeitura ou em escolas de governo, que são a capacitação. Na capacitação a gente tem duas categorias, referendados e validados. Referendados são a capacitação feita em qualquer escola de governo que seja credenciada pela Prefeitura de São Paulo. Então você faz um curso lá na Escola Virtual de Governo, do Governo Federal, na Escola da Câmara dos Deputados, na Escola do Ministério Público. Ela é credenciada pela Prefeitura, ela entra na categoria de cursos referendados. Tem um limite aí, é até 200 horas. Até 200 horas, cada hora vale 0,15 pontos, certo? Supondo que você fez as 200 horas, você vai ter 30 pontos de cursos referendados. E tem os cursos validados, que o limite é de 400 horas, você pode fazer até 400 horas de cursos validados, porém, as escolas que dão os cursos validados são somente as escolas do município de São Paulo. No caso, a Academia de Formação em Segurança Urbana, a EMASP, que é a Escola Municipal de Administração do município de São Paulo, tá certo? E o SEJUR, que é o Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do município de São Paulo, que também é no âmbito do município de São Paulo. Então, como é que eu diferencio referendado de validado? Referendado, qualquer escola de governo que seja credenciado pela Prefeitura de São Paulo. Validado, qualquer curso feito nas escolas de governo do município de São Paulo. Limite dos validados 400 horas, limite dos referendados 200 horas. As 200 horas podem te dar 30 pontos, as 400 horas podem te dar 60 pontos. Mas além desses cursos, você pode trazer capacitação que você pega fora, capacitação que você faz fora, que são os cursos de nível superior, certo? Quais são esses cursos? Vamos lá. As graduações, tecnólogo, licenciatura, bacharelado, a pós-graduação, que a pessoa chama de MBA, as extensões universitárias, o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Eu vou te falar aqui a pontuação de cada um desses cursos. Curso tecnólogo, 80 pontos. Licenciatura, 120 pontos. Bacharelado, 160 pontos. Curso de pós-graduação, 80 pontos. Curso de extensão universitária, é 0,13888 por hora. Se você fizer o limite, que é 360 horas, você vai ter 50 pontos, tá? O mestrado são 120 pontos. O doutorado, 160 pontos. O pós-doutorado, 200 pontos, tá certo? Esses são os cursos de nível superior que você pode apresentar. Lembrando que você pode apresentar um diploma de cada um dos tipos que eu te falei. Você pode apresentar uma licenciatura, um tecnólogo e um bacharelado. Pode apresentar 2 tecnólogos? Não. Pode apresentar 2 pós-graduação? Não. Tem que ser um título de cada tipo, mas você pode apresentar um de todos os tipos, tá certo? E atingir uma pontuação muito boa. Mas essa fase de classificação, ela não tem só soma de pontos. Ela também existe a possibilidade de subtrair pontos. Como que se subtrai pontos? Cada dia de suspensão que você tiver vai te eliminar 1 ponto. Mas em que período, Márcio, da minha carreira essa suspensão vai me prejudicar? Durante a permanência na categoria. Você lembra que eu te falei que, como exemplo, eu sou classe extinta, estava classe extinta desde 2015? Pois bem, se de 2015 a 2021 teve uma suspensão de 30 dias, serão 30 pontos decrescidos. Se em 2021 não for promovido a CD, for para 2022, continua tendo esses 30 pontos decrescidos. Quando ele deixa de decrescer, quando é que ele para de te prejudicar na carreira? Quando você for promovido, que ele fica na categoria anterior e ele não vai mais te prejudicar. Bom, explicamos para vocês então o que é progressão, é a passagem do servidor dentro do nível, o que é promoção vertical, que é para passar de um nível para o outro, né? E agora eu vou explicar para vocês o que é a promoção horizontal. Lembra que eu falei que lá tem o grau A, grau B, grau C, vai até o grau H? Cada letrinha é um grau. O que faz você mudar de uma letra para outra é a promoção horizontal. E ela tem um único requisito. 3 anos de efetivo exercício no grau. Então vamos supor que você chegou ao grau B. Para você passar para o grau C, basta trabalhar 3 anos e você será promovido ao grau C sem precisar pedir. Ele não precisa requerer. Basta ter os 3 anos de efetivo exercício no grau. Só tem um detalhe nessa promoção horizontal. Ela só ocorre uma vez por ano, no mês de abril, tá certo? Então,
Todo ano, no mês de abril, a DRH faz a contagem do efetivo, vê lá quanto tempo de efetivo exercício em cada grau as pessoas estão e aquelas que têm 3 anos ou mais mudam para o grau subsequente. E aí tem um detalhe. Ocorreu a mudança, vamos supor lá que no mês de abril de 2022 você estava no grau C e mudou para o grau D. Aí olha só, a pecúnia, o dinheiro, o din-din, o cash, começa a ser pago em abril. Só que o tempo de efetivo exercício do novo grau, do grau D, nesse exemplo, ele retroage a 1º de janeiro. Por quê? Porque a contagem fecha 3 anos certinhos no dia 31 de dezembro. Então, ele tem que retroagir ao dia 1º de janeiro para quando contar de 1º de janeiro de um ano até 31 de dezembro de 2 anos subsequentes, que vai fechar o 3º ano, você ter lá os 3 anos de efetivo exercício, tá? Então, a contagem de tempo retroage a 1º de janeiro, a pecúnia, o pagamento, o vencimento, a partir de abril. Essa é a promoção horizontal que a gente chama de mudança de letra. É aquela que quando você muda de C para D, de D para E, de E para F, F para G ou de G para H, não te traz nenhuma nova responsabilidade, não te dá nenhuma tarefa a mais, simplesmente te dá uma evolução salarial. Você já conhece agora, então, as 3 formas de evolução da carreira da Guarda Civil Metropolitana. O que eu vou passar para vocês agora são outros detalhes que são importantes você aprender para quando cair a pergunta lá você saber responder. A próxima regra que eu vou falar é de jornada de trabalho, que está no artigo 23 e 24 da Lei 16.239. A jornada de trabalho da Guarda Civil Metropolitana é J40. O que é J40? São 40 horas semanais. Significa que todo mundo vai ser, então, diarista, trabalhando de segunda a sexta e ficando em casa sábado e domingo? Não. As pessoas podem ser diaristas, o que a gente chama, né, que trabalha de segunda a sexta, num horário determinado, 8 horas por dia, e descansa sábado e domingo, ou pode ser plantonista, que é aquele que trabalha 12 horas um dia e descansa 36. Aí retorna no dia posterior, mais 12 horas e assim vai. Então é dia sim, dia não. Pode ser diarista ou plantonista. O que não pode é a jornada ser maior do que 40 horas semanais. E aí depois tem uma regra de compensação para um não trabalhar mais do que o outro em relação a plantonista e diarista. Isso aí não vai cair na prova porque não faz parte do edital, tá bom? Mas vamos lá. A jornada será de 40 horas semanais, podendo ser 8 horas diárias ou em regime de plantão. E dentro dessa jornada de 40 horas semanais, o que tem obrigatoriamente? 4 horas por semana tem que ser de atividade física. Ou seja, das 40 horas semanais, 4 horas obrigatoriamente, por dever, é de atividade física, tá certo? Não é uma concessão, não é um direito, é um dever. Você ingressou na Guarda Civil Metropolitana, você vai ter que fazer atividade física 4 horas por semana. Isso está previsto na legislação, na Lei 16.239. Um outro detalhe é que, como eu disse, existe uma compensação de jornada para que o plantonista não trabalhe mais que o diarista. Concede-se folgas a ele. Mas naquele dia que ele tira a folga, ele não tem prejuízo do auxílio-refeição. Ou seja, o benefício auxílio-refeição, no dia que ele tira a folga, em razão de ter trabalhado horas a mais, não é descontado. Isso também está no artigo 24 da lei. É bom saber, porque pode cair uma perguntinha dessa na prova. Importantíssimo também saber que no artigo 25 da lei 16.239, ela trata do RETP, que significa Regime Especial de Trabalho Policial. O que o RETP cobre? Preste bastante atenção, porque isso pode ser uma pergunta da prova. O que é coberto pela gratificação RETP? Horários e locais de trabalho variáveis, bem como a sujeição a penosidade, periculosidade, insalubridade, bem como a sujeição a plantões noturnos. Então vamos lá, reprisando? Horários e locais de trabalho variáveis, penosidade, periculosidade, insalubridade, serviços noturnos, tá certo? Então, você pode trabalhar sábado, domingo e feriado, está incluso no RTP. Trabalhar no horário noturno, está incluso no RTP, bem como a sujeição a penosidade, periculosidade e insalubridade. Essas são as coisas que o RTP cobre, ele vai te pagar uma gratificação por você estar sujeito a isso, tá certo? Essa gratificação pela lei parte de 80% do vencimento até 200%. Atualmente está em 100%, mas ela pode ser de 80% a 200%. Então, atualmente ela está
o RTP está em 100%. Além do RTP, é importante saber que o RTP, todos os servidores da Guarda Civil Metropolitana recebem, inclusive aqueles que foram aposentados com paridade, eles recebem o RTP. Existem outras gratificações que são pagas de acordo com a unidade de trabalho ou com a tarefa desenvolvida, tá? Então, lá, a gratificação de difícil acesso é uma das gratificações pagas, tá? Não para todos, algumas unidades recebem difícil acesso, outras não. A gratificação que a gente chama de região estratégica, que é uma outra gratificação que é alocada em algumas outras unidades, por serviço operacional dessas unidades. Gratificação de motorista para quem dirige também tem a sua regrinha própria, tá certo? Quem dirige viatura cumpriu a regrinha lá e recebe uma gratificação de motorista. E, por fim, o prêmio de desempenho em segurança urbana. O que é o prêmio de desempenho em segurança urbana? É um prêmio que se recebe anualmente por cumprir metas. Cumpriu as metas e não teve nenhum problema com os requisitos do prêmio de desempenho. No mês de junho recebe a primeira parcela, no mês de dezembro recebe a segunda parcela. São gratificações que são permitidas a ser pagas aos policiais da Guarda Civil Metropolitana por força do disposto lá no 48, 49, 50 e 51 da Lei 16.239. Por fim, lá, os artigos 53, 54 e 55 da Lei 16.239 vão falar lá do piso salarial. O artigo 53 fala do piso salarial. Você sabe que o piso salarial da Guarda Civil Metropolitana, de acordo com o edital que você prestou o concurso, é de 2.180, pode ser alterado, mas atualmente é de 2.180 o piso. Ninguém entra na guarda ganhando menos que 2.180, tá certo? O artigo 54 é o que permite o pagamento da DEAC. O que é DEAC, Márcio? É aquele dia que você trabalha na sua folga e você recebe um valor a mais por estar trabalhando na folga. Pode trabalhar até 10 dias por mês, não mais que 10 dias, e por cada um desses dias que você trabalhar a mais, você recebe um determinado valor que vai somar nos seus vencimentos no final do mês, tá certo? E as demais gratificações devidas aos servidores do quadro técnico da Guarda Civil Metropolitana ficam mantidas. Quais são essas demais gratificações? Eventualmente uma gratificação de gabinete ou uma gratificação que foi incorporada de chefia, elas ficam mantidas, certo? Basicamente, a carreira da Guarda Civil Metropolitana é isso que eu expliquei para vocês. As formas de evolução, que são progressão, promoção vertical, promoção horizontal, esses nuances que tem na carreira, mas desde o começo eu tenho falado para vocês de tempo de efetivo exercício, que não é tempo corrido. Então, vocês precisam entender o que é tempo de efetivo exercício. Tempo de efetivo exercício, basicamente, é cada dia trabalhado. Mas tem algumas coisas, alguns afastamentos que não são trabalhados, não é o dia atrapalhado, mas ele considera como se fosse. O primeiro exemplo que eu vou te dar é o descanso semanal remunerado. O que é o descanso semanal remunerado? Para quem trabalha diarista, de segunda a sexta, o descanso semanal remunerado é o sábado e o domingo. Para quem trabalha plantonista, 12/36, o descanso semanal remunerado é o dia subsequente ao dia de trabalho. Então você trabalhou no dia 1, dia 2 é folga, não é? Dia 2 de folga é descanso semanal remunerado. O descanso semanal remunerado, para fins da carreira da Guarda Civil Metropolitana, é como se trabalhado fosse. Então ele conta como efetivo exercício. Além disso, alguns outros afastamentos também contam como efetivo exercício. Eu vou te dar exemplo, as férias. Quando você chega lá e pega lá seus 30 dias de férias após ter trabalhado um ano de efetivo exercício, você pega lá seus 30 dias de férias, esse período de 30 dias você não está trabalhando, mas ele é considerado como se trabalhado fosse, ele é considerado como efetivo exercício. Alguns outros afastamentos, como a licença paternidade, licença gestante. Nesse caso aqui, ó, fora do estágio probatório, o acidente de trabalho, fora do estágio probatório, a partir de segunda classe para cima, o acidente de trabalho é considerado como efetivo exercício, né? Licença gestante, licença nojo, licença gala. Casou, tem lá seus dias de efetivo exercício para você ficar em casa. Você fica em casa, mas você é considerado como efetivo exercício, que a gente chama de licença gala ou licença casamento, licença nojo ou licença por falecimento. Também, dependendo do grau de parentesco que a pessoa faleceu tem contigo, você tem lá alguns dias para ficar em casa e é considerado como efetivo exercício. Licença adoção, adotou um filho pelo mesmo período como se tivesse a mulher sido mamãe, né? A licença gestante. Então, também é considerado como efetivo exercício. Onde você vai encontrar quais são esses tempos que, mesmo você estando afastado do trabalho, você é considerado como efetivo exercício. Vai lá na Lei 8.989, pega lá o artigo 64 e copia ele.
Copia o artigo 64 da Lei 8.989, decora, porque você vai saber que, estando numa daquelas hipóteses, é considerado como tempo de efetivo exercício. E o que não é tempo de efetivo exercício, Márcio? Basicamente, 3 afastamentos você não vai ser considerado como tempo de efetivo exercício. Vamos lá? Licença médica, tá certo? Licença médica comum, não estou falando de acidente de trabalho. Licença médica não é efetivo exercício. Falta justificada não é efetivo exercício. Falta injustificada não é efetivo exercício. E suspensão. Suspensão também não é efetivo exercício. Apenas suspensão, supondo que o servidor aprontou. E ele foi lá penalizado com 30 dias de suspensão. Ele vai ficar 30 dias em casa. Nesses 30 dias ele não recebe os vencimentos e não conta como efetivo exercício. É como se a carreira dele tivesse parado. Ele volta a contar como efetivo exercício quando ele voltar a trabalhar e ele volta a receber quando ele voltar a trabalhar, tá certo? Esses afastamentos, via de regra, não são efetivo exercício. E tem mais um afastamento que também não é considerado efetivo, que é a licença para tratamentos de interesse particular, a gente chama de LIP, tá certo? É um tipo de licença que ele não vai ser deferido para a terceira classe, mas a partir de segunda classe pode ser deferido. É uma licença que, por autorização do prefeito, passado pelas autoridades que estão subordinadas a ele, autoriza o servidor a ficar em casa para ele desenvolver o que ele quiser da vida dele, fazer um doutorado, um mestrado, viajar, ir para outro país. Ele vai ficar em casa de licença para interesse particular. Qual que é a diferença? O tempo não conta como efetivo exercício e ele não vai receber nenhum centavo para ficar em casa, tá certo? Quem pega esse tipo de licença? Às vezes a pessoa consegue um doutorado em Portugal e ele não vai ter autorização da prefeitura para estudar em Portugal, porque ele precisa estar trabalhando aqui. Ele pede a licença de interesse particular, o prefeito autoriza e ele vai para Portugal fazer o doutorado dele, sabendo que ele não vai receber nenhum real da prefeitura do município de São Paulo enquanto ele estiver nesse tipo de licença. Essa licença é por até 2 anos, prorrogável por mais 2, ou seja, no máximo 4 anos, depois tem que voltar. Pode ser menor? Pode ser menor. Você precisou só de 6 meses, e 6 meses resolveu sua vida, resolveu voltar, volta a contar o tempo de efetivo exercício, volta a receber salário da prefeitura. Bom, por fim, vocês precisam saber, se vocês vão ingressar na Guarda Civil Metropolitana, vocês precisam saber que são 3 tipos de contagem de tempo. O primeiro é o tempo de serviço, que é aquele que eu falei no começo, que quando você ingressa, começa a contar o tempo de serviço. Ele não é igual ao tempo de efetivo exercício, porque tempo de efetivo exercício é aquele tempo trabalhado. O de serviço é tempo contínuo. Mas existe uma terceira contagem, que é a contagem de tempo de contribuição. E para que serve a contagem de tempo de contribuição? Simplesmente para aposentadoria, tá certo? Você, quando for se aposentar, você vai precisar ter um determinado tempo de contribuição, que em geral para homens 35 anos, para mulher 30 anos. Depois você vai ver que dá um pouco mais do que isso, mas o mínimo é 35 anos de contribuição para homem e 30 anos para mulher, tá certo? Bom, e qual que é a regra básica para se contar o tempo de contribuição? A regra básica é o seguinte: você trabalhou, você recebe pelo dia trabalhado e pelo dia que você recebe, você contribui por aquele dia. Ou seja, para cada dia trabalhado, existe um dia de contribuição. Aquelas regras do artigo 64 da Lei 89/89 que são de efetivo exercício, mesmo que estejam afastados, também vale para a contribuição, tá certo? O que vai mudar do tempo de contribuição para o tempo de efetivo exercício? Existem 2 afastamentos que eles não são de efetivo exercício, mas são de contribuição, que são a licença médica e a licença médica para tratamento de saúde de pessoa da família, tá certo? Então, se o servidor está de licença médica, ele passa lá, pegou uma doença qualquer aí, um resfriado, passou lá 30 dias de cama. É uma licença médica comum, não é acidente de trabalho, é uma licença médica comum. Esses 30 dias que ele passou de cama não é efetivo exercício, mas é dia de contribuição. Sabe por quê? Porque a licença médica não desconta dos vencimentos do servidor. Todo dia que você está de licença médica, a prefeitura te paga como se você estivesse trabalhando, tá certo? Só que ele não é efetivo exercício, mas vale para a contribuição, tá? Então, tempo de contribuição. Aqueles afastamentos do artigo 64, todos eles são tempo de contribuição. Os dias trabalhados são tempo de contribuição. A licença médica para tratamento de pessoas da família são tempo de contribuição. Quando que não contribui? Durante o período de suspensão não contribui. A falta justificada não contribui. A falta injustificada não contribui.
e aquele período de licença para tratamento de interesses particulares, sabe? Licença para interesses particulares que eu falei, que você não recebe salário. Se você não recebe salário, você não contribui. Muito embora a lei te permita fazer a contribuição voluntária. Para o servidor que está afastado por LIP, é possível contribuir voluntariamente lá, pega um carnezinho, ele não vai receber salário, mas ele pode manter a contribuição para que não seja prejudicada a sua aposentadoria lá no futuro. Via de regra não contribui, mas o servidor pode optar por contribuir na licença de interesses particulares. Basicamente, o tempo de contribuição é isso. Então, tempo de contribuição é uma coisa, tempo de efetivo exercício é outra coisa, tempo de serviço é outra coisa. São 3 tempos aí para você aprender, né? E eles não são iguais, a contagem não é igual, não é contínua para tempo de contribuição, não é contínua para o tempo de efetivo exercício, e você precisa saber disso porque isso pode ser exigido na prova. Aqui a gente chega ao final dessas videoaulas, foi um pouco cansativo, mas a gente trouxe aqui miúdos, detalhes que não estão explícitos na regra e que nós conhecemos e podemos explicar-lhes para que vocês entendam o funcionamento da regra. Entendendo o funcionamento da regra, é certeza que você vai fazer a prova, vai bater o olho na questão, vai assinalar a alternativa correta, vai ter peso 3, meu amigo, e está aprovado. Então, o Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo, Sindiguardas SP, deseja a todos os candidatos inscritos no concurso da GCM 2022 muito boa sorte, façam uma excelente prova e fazemos votos sinceros que vocês estejam conosco muito em breve, ajudando a carregar esse piano árduo que é a segurança urbana do município de São Paulo. Contem com o seu sindicato, acompanhe o nosso site, acompanhe nossas redes sociais, inscreva-se no canal do YouTube e você vai estar sempre por dentro das novidades que dizem respeito à profissão que você deseja seguir.